Bom dia, meus amores, a tia está aqui de volta. Gravei esse vídeo para explicar para vocês, porque vocês vão ver na aula hoje de quarta-feira de português a data no quadro do dia 24/6. Por conta que eu creio que vocês lembrem que dia 24 foi o feriado de São João, tá certo? Então a tia gravou esse vídeo para explicar para vocês que no quadro vocês vão estar vendo a data do dia 24/6 de 2020, né? Que seria a quarta-feira passada, mas hoje vocês estão aqui, hoje é dia 1º, tá bom? Então não esqueçam que por isso que vocês vão estar vendo esta data, tá bom? A tia deixa aqui um abraço e um beijo e qualquer dúvida pode chamar, tá legal? Tchau! Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A tia tá voltando hoje aqui para dar uma aula para vocês, tá? De português. Nós vamos abrir o livro na página 146 a 150, tá bom? A tia vai fazer a explicação do que são substantivos coletivos, tá certo? Se as coisas não estiverem tão legais, eu tenho novidades que vão tirar você desse marasmo e te fazer esquecer dos problemas. O que eu tenho para te mostrar hoje é importantíssimo, é divertido, é substantivo coletivo! Como já sabemos, os substantivos dão nome a tudo o que existe. Animais, lugares, objetos, sentimentos e pessoas. Os substantivos se subdividem em várias classes. E algumas delas nós já estudamos aqui. Lembra-se dos substantivos próprios e comuns? O seu nome, o meu nome, o nome do Quito, do nosso país, todos eles são substantivos próprios. E quando falamos menino, cachorro, computador, são substantivos comuns, já que se referem aos seres de forma geral. Uma dessas várias classes é chamada de substantivo coletivo. Esse tipo de substantivo é muito interessante pelo simples fato de utilizar palavras escritas no singular para representar um conjunto de seres de uma mesma espécie. Esses conjuntos podem ser formados pelas coisas mais diversas que você possa imaginar. Você com certeza até conhece alguns deles, que são utilizados no nosso dia a dia. Sempre que ouvimos a palavra constelação, lembramos de reunião de estrelas. Ao falarmos ramalhete, nos vem à mente uma porção de flores reunidas. Ai, que gracinha! Mas, voltando ao nosso assunto, o dicionário também é uma ótima fonte para conhecer os substantivos coletivos. Faça um teste. Pegue o dicionário mais próximo de você e procure pela palavra... Deixe-me ver... Procure pela palavra elefante. E aí, encontrou? Vejam o que o Quito achou. Elefante. Mamífero paquiderme da família dos elefantídeos de tromba. As patas têm 5 dedos. É o maior mamífero terrestre atual, chegando a pesar mais de 3 toneladas. Coletivo, manada. Bingo! O coletivo de elefante é manada. Viram como é simples? Mas não custa reforçar, né? O substantivo coletivo representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Agora que vocês já sabem o que é, que tal conhecermos mais alguns substantivos coletivos? Vejam só, uma alcateia! Quantas abelhas! Cuidado! Quito, é um enxame! Que linda esquadrilha! Olha, Quito, uma multidão te espera! Vejo até a matilha! Depois de tanta agitação, nada como repousar em uma cordilheira e ver a revoada que brinca nos ares. E com esta linda imagem, vamos terminar nossa aula sobre substantivos coletivos. Lembrando que existem muitos outros. É uma lista imensa, porém, não se preocupem em decorá-los. Procurem ler muito, que vocês naturalmente começarão a assimilar muitos coletivos. E sempre que pintar uma dúvida, não hesitem. Procurem a biblioteca mais próxima, peguem um bom dicionário e pesquisem. Tchau! Primeiro
primeiro de tudo que a tia gostaria de explicar e relembrar que nós já estudamos o que é substantivo próprio e o que é substantivo comum. Os substantivos próprios são aqueles que são próprios, são nossos, os nossos nomes, o nome das cidades, né? E que também devem ser escritos com letras maiúsculas. E os substantivos comuns podem ser derivados como nome de objetos e nome de animais, aliás. Então, lembre-se que substantivo é o nome que damos a todos os seres, como a tia colocou aqui, ó. Objetos, pessoas e animais. Só os substantivos próprios, certo? Que vão ser escritos com a primeira letra maiúscula. E os substantivos comuns, que são nome de objetos e animais, a primeira letra eles vão ser minúsculos, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar o substantivo coletivo. Esse substantivo coletivo é quando temos um grupo de coisas ou de seres de uma mesma espécie e nós iremos nos referir a ele ou a ela, tá certo? Lembrando também que esse substantivo coletivo, mesmo estando no singular, ele indica um conjunto de seres de uma mesma espécie, tá bom? Então, lembrando para vocês, não esqueçam que a tia está aqui hoje para explicar para vocês o que é substantivo coletivo, mas, porém, vai haver uma lista no livro de vocês, na página 147, onde a tia não quer que vocês decorem tudo que está lá. Eu quero que vocês leiam para obter o conhecimento e aprendam. Vocês vão conseguir absorver, tá certo? Alguns substantivos coletivos, vão conseguir reter e vão saber, por isso que se chama assim, porque nós somos um grupo de alunos, tá certo? Então, vocês vão conseguir ligar uma coisa à outra, tá certo? E assim vocês no dia a dia vão conseguindo assimilar e vão conseguindo aprender, porque vocês sabem que quem decora aprende só para aquele momento. Depois que se passa, esquecem, tá legal? Então, gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, abrissem aí na página 148 para a tia começar a fazer a leitura. Vamos lá? Pronto, pessoal, a tia já está com o livro dela em mãos. Gostaria que vocês abrissem aí na página 146, 147, para que nós possamos fazer a leitura e a explicação do conteúdo. Vamos lá? A tia vai ler aqui um pequeno texto e vocês vão observar esta palavra que está em destaque. O que seria esse destaque? A palavra, quando ela tem uma cor diferente, quando ela vem sublinhada, quando ela vem circulada, certo? Com letras maiúsculas. Isso aí são palavras que querem chamar a atenção de vocês, tá certo? Essas palavras que vêm destacadas no meio da frase ou de palavras ou de texto, tá certo? Então, vamos lá. Diz aqui, ó. Leia o texto e observe a palavra destacada. Nasci num bosque. Amanhecia quando minha mãe deu-me no bico o primeiro alimento. Fui crescendo devagar e um dia quis ensaiar o meu primeiro voo. Foi um pequeno e lindo passeio pelo arvoredo. Brinquei com as borboletas e com os pássaros. Ensaiei também o meu primeiro canto. Saiu meio desafinado, mas parecendo um assobio rouco. Depois fiquei pássaro grande e conhecia toda aquela mata. Esse texto é de Marilene Goldin, certo? Ela criou essa história, né, de um pequeno pássaro que nasceu e aprendeu a dar os seus primeiros voos, né, no meio da floresta, fez a interação com novas espécies, como ele cita aí as borboletas, né, ele conheceu outros seres que não são da mesma espécie que ele, né, tentou ter amizades, né, como vocês fazem quando chegam na escola, que não conhecem um novo amiguinho, ou que não conhecem os novos professores, vocês vão interagir, vão conviver para assim conseguirem ter uma boa relação. E foi isso que o pobre pássaro fez, tá certo? Aí no meio desse texto tem a palavra bosque, ela está em destaque, está de azul, né? E aqui diz assim, ó, veja a frase, nasci num bosque.
O que significa a palavra bosque? Por que essa palavra está em destaque no meio da frase? Diz que a palavra bosque indica muitas árvores juntas, um conjunto de árvores. Então, bosque é o substantivo coletivo de árvores. Entenderam aí de onde é que vem a palavra bosque agora? Pronto. Aí aqui tem uma definição que vem no livro de vocês que fala que o substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Lembrando, singular é quando eu tenho um só elemento e plural é quando eu tenho mais de um. Exemplo, quando eu falo o caderno, essa palavra que eu usei, o caderno, está no singular. Quando eu digo os cadernos, estão no plural, porque eu estou falando de mais de um caderno, tá certo? Na página 147, vocês vão conhecer alguns substantivos coletivos que tem aí, tá certo? A tia colocou até aqui alguns no quadro para que vocês possam observar. Tem aqui, flora, plantas de uma região. Então, o que significa flora? Plantas de uma região. Turma. Turma pode ser de alunos ou de trabalhadores. Molho pode ser de chaves. A tia colocou alguns exemplos aqui no quadro para que vocês possam observar, ver aí da casa de vocês e também aprenderem que mesmo a palavra estando no singular, ela está falando de mais de um ser, tá certo? De uma mesma espécie. Aí no livro de vocês vão ter outros, né? Tem aí cacho, que pode ser de bananas ou de uvas. Tem quadrilha, que pode ser de ladrões ou de assaltantes. Ramalhete, que pode ser de flores. Século, período de 100 anos, tá certo? A tia não vai ler todos, mas em casa eu gostaria que vocês lessem essa lista completa para que vocês possam aprender a cada um, tá certo? Vão exercitar com a leitura, tá certo? Para que vocês possam reconhecer. E lá embaixo também tem palavras que não foram citadas nessa parte de cima, que também são considerados substantivos coletivos. Tem aí, dezena, ano, canavial, trimestre, bananal, né? Aí tem aí do outro lado, dúzia, milhar, centena, semestre e meninada, né? Aí são algumas palavras também que são substantivos coletivos, tá certo? Gostaria que vocês agora pegassem o livro de vocês e fossem para a página 148, onde a gente vai começar a fazer a explicação do exercício. Não esqueçam que substantivo vem de onde, professora? Vem daquilo que eu chamo de dar nome aos seres. Quem são os seres? Objetos, pessoas e animais. Existe também a percepção de que vocês aprenderam, que os substantivos coletivos, mesmo estando no singular, eles indicam um conjunto de vários seres de uma mesma espécie, tá certo? Um conjunto de coisas, de pessoas ou de animais. Não esqueçam disso aí. Não esqueçam também de fazer a leitura e perceberem quem são os substantivos coletivos, daqueles que a tia não citou, mas que vocês têm uma lista, tá certo? Na página anterior aí, que é a página 147, tá aqui no livro de vocês, igual da tia, onde tem vários outros substantivos coletivos. E eu gostaria que vocês em casa fizessem essa leitura antes de fazerem o exercício, como a tia sempre vem pedindo. É importante, tá certo? A gente dá uma noção para vocês, dá uma explicação, mas o importante é que vocês também consigam perceber tudo que está escrito no livro de vocês, tá bom? Então agora a tia vai pegar o livro dela e vocês aí na casa de vocês vão pegar o de vocês para acompanhar a explicação do exercício que se inicia na página 148. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora a tia vai começar a explicar o exercício, né? Tem 3 questões aí na página 148. A primeira delas diz assim: assinale o coletivo de. Vocês podem marcar um X, tá bom?
Aí diz, ó, de peixe. Qual é o coletivo de peixe? Pomar, cardume ou vara? A tia vai responder esse primeiro aí, que o coletivo substantivo de peixes significa cardume. Aí vocês vão pesquisar esses outros de discos, porcos, cebolas, quadros, filhote de aves, animais de uma região, plantas de uma região, aves e fotografias. E vão marcar um X, do mesmo jeito que vocês fizeram com o de peixes que a tia ensinou. Vão marcar um X no coletivo de cada palavrinha dessa daí. Lembrando que cada uma só terá um coletivo, tá bom? Na segunda questão diz assim: escreva o coletivo de, letra A, viajantes, letra B, filho, letra C, aviões, letra D, flores, letra E, índios, letra F, 100 anos, letra G, animais de uma região, letra H, bananas, letra I, abelhas e letra J, árvores. Não esqueçam que todos esses coletivos, esses substantivos coletivos, estão localizados na página 147, tá bom? Tem aí na letra F, 100 anos, será o quê? Um século, tá bom? Significa há um século, né? Que significa que são 100 anos, tá bom? Na terceira questão diz assim, ó: complete as frases com os coletivos dos parênteses, né? Tem as palavrinhas aí entre parênteses, vocês vão completar de acordo com o que está pedindo aí. Letra A, ganhei um tracinho completo. Coletivo de figurinhas. Qual é o coletivo de figurinhas, professora? Quem disse aí em casa que é algo, está, ó, de parabéns, tá bom? Letra B, a professora escreveu o tracinho no quadro. Coletivo de letras. O conjuntinho de letras que vocês aprendem todinho, como é chamado? Eita, eu escutei lá da Gabriel gritando lá da casa dele: tia, tia, alfabeto. Muito bem, Redney Gabriel. Letra C, Pedro perdeu o seu cão na tracinho. Coletivo de pessoas. Menina, eu tô ouvindo Tainá os gritos, multidão. Muito bem, Tainá. Letra D, encontrei na tracinho um livro que fala sobre a tracinho. Coletivo de livros é o quê? Menino, Davi tá gritando lá da casa dele que é a biblioteca. Muito bem, Davi Lohan. E o coletivo de plantas de uma mesma região, como é que a gente chama? Marina tá gritando lá da casa dela: tia, 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 é flora. Muito bem, Marina. Os outros cuidem em participar também, viu? Pra tia ver se vocês realmente estão fazendo as atividades aí em casa, tá legal? Vamos lá. Agora para a página 149. Na página 149, vocês vão ter uma cruzadinha, tá bom? Que fala aí para vocês encaixarem na cruzadinha o coletivo do nome das figuras. Vocês vão pesquisar o coletivo dessa primeira gravura, né? O que seria esse primeiro desenho aí, professor? Ele representa o que, esses dois animais? Um rebanho. Muito bem. O segundo, que é esses aviões aí, eles representam o quê? Uma esquadrilha. Ótimo. Do jeito que a tia já disse, as duas respostas da primeira e da segunda, vocês vão fazer com o restante das gravuras, tá bom? E na página 150, vocês vão aí na quinta questão, compare o sentido das palavras destacadas nas frases a seguir. Olha aí, ó. Vi no céu um bando voando, o bando fugiu correndo da polícia. Agora responda, a palavra bando tem o mesmo sentido nas duas frases? Prestem atenção. Vi no céu um bando voando. Quem é que voa no céu? Os pássaros, professora. Muito bem. Menina, essa menina Ana Letícia tá, ó, de parabéns. E o bando fugiu correndo da polícia. O bando que estava correndo da polícia seriam as pessoas.
Ótimo, Maria Luísa, você está 10 também, viu? A tia tá ouvindo tudo que vocês estão falando aí em meio a pensamentos, tá legal? Então, vocês vão dizer que não e vão colocar o significado da palavra bando na primeira frase e bando na segunda frase, tá legal? Sexta questão, tem aí. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. O grupo de alunos, o que é que significa o grupo de alunos? Segundo, filhote de árvores. Terceiro, conjunto de livros. Quarto, conjunto de letras. Quinto, muitos discos. Sexto, grupo de lobos. Sétimo, grupo de soldados. Oitavo, plantação de café. Do outro lado vai estar escrito cafezal, alfabeto, exército, discoteca, classe, ninhada, biblioteca e alcateia. Vocês vão fazer a relação de quem são os substantivos coletivos da primeira parte, dos primeiros números, com os quadrinhos do lado que não estão enumerados, tá bom? Colocando o número para cada quadrinho desse aí, tá legal? E na sétima e última questão diz assim: sublinhe, passe um tracinho abaixo. Vocês podem utilizar o lápis de cor, colorido, tá bom? Para cada frase vocês vão colocar uma cor. Sublinhe os substantivos coletivos. Letra A. Na casa de vovó há um pomar. Então, a palavra pomar é o substantivo coletivo. Vocês vão grifar a palavra pomar, tá legal? Letra B. Faz uma década que comprei aquela casa. Vão procurar o substantivo coletivo nessa frase e vão grifar, tá legal? Letra C. Copie todo o alfabeto. Aí vocês vão procurar quem é o substantivo coletivo e vão grifar também. Letra D. Mariana ganhou um álbum. Quem é, Diego, e o substantivo coletivo dessa palavra? Responde aí pra tia. Já que você agora tá tão falante, a tia tá tão feliz que você conversa com ela pelos áudios. Cheiro e um beijo também. Letra E. Há um cardume no aquário. Qual é a palavra aí? Qual é o substantivo coletivo que tem nessa palavrinha? Então, vocês vão grifar. Depois que terminarem todo o exercício, tá certo? Até a página 150, vão postar as fotos pra tia colocar a presença de cada um de vocês, tá bom? Não esqueçam, a tia ama muito cada um de vocês que está em casa. Estou em minhas orações entregando a vida de cada um de vocês, da família de vocês, tá bom? E pedindo para que tudo isso se passe o mais rápido possível, tá legal? Um super e grande cheiro no coração de cada um. Das mamães que estão sentadas aí do lado, dos papais que estão trabalhando também, que também são peças importantes dentro da casa de vocês, né? Que precisam sair para poder trazer o alimento. E para vocês, principalmente, que a tia ama demais, tá legal? Um cheiro! Bom dia, turminha! Hoje a tia veio aqui para nós trabalharmos mais um livrinho de literatura infantil, tá certo? Hoje nós vamos entrar na historinha As Aventuras de Vini, onde vocês estão observando aí a capa, né? Vem aí uma ilustração bem bonita de Vini e seus coleguinhas, tá certo? A pessoa que fez essa ilustração, esses desenhos, foi o Gabriel Reis. E quem escreveu essa historinha para vocês foi a Elisa Santos, tá certo? A autora do texto. E quem promoveu a edição deste livro foi a editora Prazer de Ler, tá certo? Aí estão, ó, todas as informações necessárias que vocês precisam saber sobre a historinha de Vini e sua turma, tá bom? A tia vai começar a ler e folhear o livro para que vocês conheçam a história do Vini, pois é uma história bem interessante e tenho certeza que todos vocês vão adorar, tá bom? Vocês sabem, esse livro, ele tem a composição das 4 historinhas dos livros que vocês vão trabalhar durante todo o ano, tá certo? E nós estamos aqui na página 4, onde tem a capa do livro de vocês, As Aventuras de Vini e sua turma. E na folha número 5, vocês vão começar a resolver o exercício de vocês, tá certo?
Aí vocês vão responder as perguntas de acordo com o livro que estão estudando, qual é o nome do livro, qual é o nome do autor, qual é o nome do ilustrador, qual é o nome da editora de vocês, tá certo? Que foi feito esse livro que a tia explicou. Essa aí é as primeiras perguntas a respeito do livro. Aí embaixo vai ter a primeira questão, onde diz assim: pinte o retângulo que responde às perguntas a seguir. Letra A. De quem era a turma de Vini? Primeiro, terceiro ou quarto ano? Eles faziam que série? Aí você vai pintar o retângulo que corresponde à resposta. A letra B tem assim: em que dia da semana era realizada a reunião da turminha de Vini? Terça-feira, segunda-feira, sexta-feira? Quem prestou atenção já sabe, né? Letra C. De quem era o caso da primeira reunião mencionada no texto? Larissa, Vini ou Aninha? Aí vocês vão pintar um retângulo que tem a resposta correta. Letra D. Qual é o nome da madrasta de Larissa? Aí vocês vão lembrar se era Olívia, Maria ou Olga. Vocês vão passar para a página 6. Aí aqui tem assim, na segunda questão, uma cruzadinha. Complete a cruzadinha com o nome dos amigos de Vini. Tem aí, ó. Alguns já vem iniciado o nome, outros vêm as letrinhas do meio, a penúltima letrinha, né? Vocês vão completar com o nome dos coleguinhas de Vini. A terceira questão tem aqui, ó. Vini era o líder do grupo. Escreva no balão a primeira fala dele sobre a casa de Larissa. Aí vocês vão voltar lá no texto e vão escrever a primeira coisa que ele falou sobre a casa de Larissa. Na página 7 tem aí a quarta questão. Circule o objeto que Larissa perdeu. Aí tem aí um celular, um notebook, um GPS e um tablet. Você só vai circular aquele que corresponde à história de Larissa, tá bom? Na quinta tem assim: qual é a utilidade do GPS no dia a dia? Vocês podem perguntar às mamães de vocês ou podem pesquisar, tá bom? Para que é que serve um GPS? Na sexta questão diz assim: você já fez uso, do GPS? Escreva no espaço abaixo como é a experiência de utilizá-lo. Se sim, você vai dizer que sim e como você usou. E se não, você também vai dizer, tá bom? Aí vocês vão virar agora para a página 8 e 9 do livrinho de vocês. Na página 8 tem aí a sétima questão que diz assim: para Vini e seus amigos, as reuniões às sextas-feiras eram importantes. Crie um aviso para a próxima reunião. Atenção! Não se esqueça de colocar informações importantes, como o local que vai ser essa reunião, o horário e o assunto que vai ser tratado na reunião da turminha de Vini. Vocês têm aí 3 linhas para vocês fazerem esse comunicado, tá bom? Oitava. Se você fosse um dos amigos de Vini, qual solução você daria para os 2 casos apresentados no texto? Aí você vai dizer, primeiro caso de Larissa, tem aí, ó, o espaço, e o segundo caso de Everton. Vocês vão escrever a opinião de vocês, tá bom? Na nona questão, vocês vão responder aí, ó. No caso de Everton, as meninas não puderam participar. Você concorda com essa decisão? Justifique sua resposta. Se você acha que a decisão de Vini de não deixar as meninas ir foi certa, você vai dizer sim, por quê? E se não, você vai me dizer por que não foi certo. Na 10ª questão, vocês vão encontrar no diagrama as seguintes palavras vistas no texto. Tem aí, ó, todas essas palavras vocês vão procurar no diagrama abaixo. Agora que vocês já encontraram ou vão procurar na casinha de vocês para encontrá-las, vocês vão reescrever as palavras na ordem alfabética. Na ordem do alfabeto. A palavrinha com A, a palavrinha com B, a palavrinha com C, a palavrinha com D, a palavrinha com E. Caso não tenha a letrinha, vocês vão pulando para aquelas letrinhas que tem. Tá certo? E aí, vocês vão dando continuidade, tá bom?
Na 11ª questão, tem uma imagem, tá certo? Que foi colocada lá na história, ó. Diz aí, ó. Observe a cena. Agora, de acordo com a expressão de Vini e de seus amigos, descreva o que você e eles estão sentindo. Em seguida, justifique sua resposta. Vocês têm aí o espaço e vocês vão fazer o uso com as palavras de vocês. Na 12ª questão, que está localizado na página 11, vocês têm aí, ó, um quebra-cabeças e vocês vão recortar e em seguida vão montar formando a casa mal assombrada. Vocês vão recortar primeiro e depois vocês vão para a página seguinte, né? E vão montar, tá bom? Esse quebra-cabeça vocês vão ficar utilizando para vocês brincarem em casa, tá? Terminou, vocês guardam num saquinho. Aí vocês podem colocar num papelzinho mais duro para não rasgar. E vocês vão ficar brincando em casa para montar a casa mal assombrada para vocês, tá? Na página 13, tem aí, ó. Enumere as imagens de acordo com a ordem que os fatos ocorreram no texto. Depois circule aquele que mostra o desfecho do caso de Everton. Estão aí todas as imagens, aí vocês vão colocar na sequência, que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá certo? Até vocês fazerem o desfecho da história, tá bom? Termina aqui na página 13, tá certo? Não precisa vocês resolverem tudo de uma vez, até porque vocês vão ter hoje, quarta-feira, vocês vão ter amanhã, vão ter até chegar a próxima quarta, tá bom? Então, não precisa vocês resolverem este exercício proposto do livrinho de literatura infantil, tá bom? Vocês vão fazendo todo dia um pouquinho, podem ler novamente a história e depois que terminarem vão postando as fotos pra tia, tá bom? A tia fica por aqui. Desejo que vocês tenham tido uma ótima começo de semana, né? Pois hoje é quarta-feira. Então, espero que vocês estejam todos em paz e um super beijo, tá? Tchau! Aí, mostra mais uma cena, né? De onde ocorrerá a história, como vocês estão observando. Mostra uma imagem de uma casa, né? Onde eles fizeram também a ilustração deste imóvel, desta casa. Onde tudo vai começar por ela. Começa assim. A turma do terceiro ano era mesmo implacável. Não havia problemas que não resolvêssemos, nem situações difíceis que não solucionássemos. Reuníamos toda sexta-feira à noite para tratarmos de assuntos interessantes para o grupo. Foram muitas aventuras. Na reunião desta sexta, o primeiro assunto da pauta era a casa de Larissa. Vini, líder do grupo, começou a expor a situação complicada que tínhamos que resolver. Bem, amigos, Larissa está metida em grandes apuros. No passeio com a nossa equipe, ela perdeu o GPS do pai, que tinha sido um presente de sua madrasta. Como o próprio nome diz, madrasta. Ela é uma megera. Pelo menos é o que nos diz Larissa. Não fale assim, Vini. Isso não é um conto de fadas e posso garantir que Dona Olga é uma senhora adorável e muito carinhosa por Larissa, que tem muito carinho por Larissa. Ela apenas ficou chateada com o ocorrido, disse Aninha. Logo em seguida, chegou Larissa. E aí, pessoal, o que faremos para encontrar o GPS de meu pai? Perguntou. Ainda estamos resolvendo o que iremos fazer, disse o líder, Vini. E se a bruxa, quer dizer, sua madrasta, tiver lançado um encantamento para esconder o GPS, só para colocar a culpa em você, Larissa, disse Júlia. Júlia, você tem uma imaginação. Dessa forma não iremos ajudar, disse Vini.
e começou cada um a dar uma opinião, até que Leandro propôs fazermos uma busca no acampamento. Estavam todos reunidos, ó. E o Bruno disse que tive uma ideia. Como vocês podem ver aí na cena. Todos reunidos, né? A turma toda já vasculhou na escola e ninguém viu nada. Então, levaremos uma lanterna para o acampamento e não sairemos de lá enquanto não acharmos. E lá fomos nós para a nossa missão. Vasculhamos tudo e em uma das trilhas o que encontramos? Completamente sem bateria. O GPS. Claro, missão cumprida. Mas o caso que mais nos deixou inquietos foi mesmo o do Everton. Ele morava longe da escola e passava sempre por uma casa muito estranha, que estava sempre fechada. Não havia outro caminho para ir e vir do colégio sem passar por ela. Como vocês estão vendo, eles encontraram, né, o GPS no chão, sem bateria. E, então, continua a história. Eles estavam muito assustados e pensando até em mudar de escola. Não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso colega. Numa sexta-feira muito especial, reunimos-nos para tratar de assuntos da casa mal-assombrada da Vila do Sá. Lara perguntou se as meninas poderiam ir dessa vez, mas os meninos, em uma só voz, responderam: não! Já dividimos as tarefas dos meninos e das meninas. E esta é de responsabilidade dos meninos, disse Vini. Acho que vocês estão com medo e não querem que a gente veja a reação de todos quando chegarem à casa mal assombrada, disse Lara, em tom de reclamação. Pois então, meninos, vamos mostrar a nossa bravura, exclamou Vini. Levantamos acampamento e partimos rumo ao desconhecido. Quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho lá. Batemos na porta. Toc, toc, toc. Não ouvimos resposta, quando de repente a porta se abriu. Alguns quiseram voltar, mas a maioria quis adiante. Como vocês viram, as crianças ficaram assustadas por não obterem respostas ao bater na porta da casa mal-assombrada. E alguns esticaram bem os olhos, outros começaram a correr e só as meninas permaneceram paradas, mas um pouco assustadas também com a reação dos garotos. Logo em seguida, entramos. Há muito tempo não havia passado ninguém ali. A poeira e as teias de aranha estavam isso. Miguel disse que, em casas como aquela, haviam sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar crianças curiosas e era melhor voltarmos. Mas os garotos, com sua bravura e ao mesmo tempo com medo, decidiram ficar. E o medo estampado no rosto deles era comum a todos nós. Nos dividimos em grupos. Um iria subir as escadas para procurar nos quartos e os outros procurariam na cozinha e na varanda e outros no porão. Vamos lá, pessoal. Quem quer procurar lá em cima? Disse Vini, mas ninguém respondeu. Tá legal. Quem quer procurar no porão? Continuou. Nada de resposta.
Bem, então vamos sortear. O grupo do porão será o de Everton. E o de cima será o meu e o daqui de baixo o de Leandro. Everton quis desistir, mas era tarde demais. Antes que nos dividíssemos, começou um temporal daqueles que só víamos nos filmes de terror, fortes o suficiente para fechar as portas. Os raios iluminavam a casa, fazendo um contraste com aquela escuridão que nos cercava. Eu querendo disfarçar o povo que se apoderava de nós, fiz uma proposta para que esperássemos a tempestade passar e procurássemos todos juntos. Lembro-me de que a coragem sempre foi o nosso lema. Então, fomos até o fim. Esperamos a tempestade passar e, de mãos dadas, fomos entrando em cada cômodo daquela funesta casa. Quando nos aproximamos do porão, ouvimos um grito estridente. Ah! Paramos, estatelados. Era o Everton que afirmava insistentemente ter visto um fantasma. Onde está? Dissemos num coro. Ali, perto da madeira, os olhos são bem brancos. Com muito cuidado, fomos até o local e o que encontramos? Um pedaço de tecido preto e branco bem no local indicado. Ufa, respiramos. Não era nada, Everton disse Vini, com sua posse inabalável de líder. Vasculhamos a casa toda e não havia absolutamente nada, nem bruxa, nem fantasma. Era só uma casa velha e abandonada. Agora, Everton poderia ir sem medo para a escola. De volta para casa, ficamos muito orgulhosos por termos resolvido mais um problema da turma do 3º ano. E assim termina essa história desses caçadores de aventuras, né? E desse grande líder, que mesmo com medo, do começo ao fim, soube ser um bom líder e procuraram resolver todos os problemas a tempo e a hora. E é assim que vocês devem ser quando se proporem a fazer algo na vida de vocês. Serem sempre bons líderes, apesar do medo, saber que vocês podem, vocês querem e vocês conseguem. Essa é a Elisa Santos, a autora da história, foi quem criou. Ela é pernambucana, professora de língua portuguesa, especialista em língua portuguesa e literatura brasileira. Para ela, escrever é uma das formas externas de maneira exagerada no mundo. Ela adora escrever, né? Esse livrinho de literatura infantil permitiu a ela viajar no mundo da imaginação das crianças e perceber que o mundo deles é o mesmo que o nosso, mas com o modo com que eles concebem e diferenciam. Portanto, busco dizer coisas importantes e interessantes de maneira idealizadora e sem perder a fantasia. Esse aqui é o ilustrador, é o Gabriel Reis. Ele nasceu em Olinda, descobriu a paixão pelos desenhos aos 8 anos de idade e começou a profissionalmente com os 22 anos. Tem muita influência nos quadrinhos e gosta bastante de contar historinhas por meio de arte sequenciada, tá certo? Ele é um profissional também de mãos cheias, né? Assim como ela. E eles dois criaram essa história para vocês, tá certo? Agora, a tia gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, né? Trabalhando com a literatura, que é igual a esse, tá? Para que nós pudéssemos resolver o exercício proposto que tem aí. Vamos lá?